Comecemos pelo estado de ego da criança livre. Em qual contexto não seria adequado dar vazão a essa criança livre? Onde seria muito ruim utilizar esse estado de ego? Em qual circunstância ou contexto isso não seria apropriado? Vamos imaginar uma reunião onde alguém fala em um tom mais sério e você está lá brincando, rindo e chamando a atenção dos demais participantes. Isso é correto? Não, claro que não. Não é a hora nem local para esse tipo de assunto. Uma coisa é ser uma pessoa alegre, positiva e ter um comportamento leve e brincalhão. Mas nós precisamos ter discernimento de que precisamos nos comportar de maneira adequada a cada circunstância com relação aos nossos estados de ego. Se esse é o seu caso, se você se pega fazendo coisas similares, calibre esses comportamentos. Sem culpa, sem autoflagelação, lembra sempre que os nossos erros são aprendizados. Agora, em qual contexto seria adequado dar vazão à criança livre? Qual contexto seria adequado e qual momento seria bom em ser criança livre? Uma festa, por exemplo, um happy hour, um evento descontraído com os amigos. Nesses momentos, geralmente você se diverte, relaxa, brinca, fala bobagens. O estado de ego pai crítico pode ser um freio para que você não faça bobagens demais, mas ele não deve ser predominante. Em momentos assim, a criança livre é um estado adequado. Se você se percebe em situações assim sem conseguir acessar o estado de ego da criança livre e fica se comportando de acordo com o estado de ego do pai crítico, toma cuidado para não ser o famoso espalha roda. Onde você chega, as pessoas se afastam pela sua mania de criticar e querer dizer como a roda funciona. Procura ser mais leve, explore a utilização da sua própria criança livre. Vai valer a pena, você vai ver. Agora falaremos sobre os aspectos do estado de ego da criança adaptada. Qual o aspecto negativo desse estado? A submissão. Aliás, o próprio nome já denuncia, adaptada, submissão. Você manda ela fazer uma coisa e ela já diz, tá bom, eu faço. Você diz, vamos fazer desse jeito. E essa pessoa nem discute com você, mesmo que não concorde com o que você está dizendo. Isso é péssimo, pois a pessoa se neutraliza, perde a sua identidade, se adapta às outras totalmente. Mas precisamos lembrar de que a submissão também pode ser positiva, quando você se adequa às normas e regras coerentemente. O contrário disso te faria perder o emprego, por exemplo. Você poderia perder oportunidades quando não puder controlar os seus ímpetos, enfim. E se você se percebe nesse estado de ego, submisso em demasia, trabalhe mais a sua autoestima. Toma cuidado para não se envolver com pessoas que te dominem, tirando a sua identidade, te anulando. E eu conheço muitos casos assim, são situações que dão pena da pessoa. Ela tem tanto potencial, tantas qualidades, mas vive submissa às outras pessoas que a dominam. Eu digo isso para que você reflita sobre a sua vida e haja rapidamente. Você certamente é bem maior do que isso tudo e merece muito mais. E qual o aspecto positivo desse estado? Uma das subdivisões do estado de ego criança adaptada é a rebeldia. Em situações onde a sua rebeldia que gera mudança, que tira a pessoa da posição, a faz realizar coisas importantes para ela e para os demais. Essa rebeldia pode fazer com que ela se questione e também questione a situação em que as coisas se encontram. E essa é uma rebeldia totalmente positiva. Entretanto, devemos ter cuidado nessas avaliações. Assim como a rebeldia pode ser inadequada, fazendo com que você se prejudique, quando não consegue lidar com seus impulsos e emoções. É como eu mencionei, a submissão pode ser adequada dependendo da situação. Se você está em uma empresa e lhe mandam seguir as regras, o melhor a se fazer é realmente seguir as regras. E sobre os aspectos do estado de ego pai crítico? Em qual contexto ele se torna inconveniente? O pai crítico diz respeito a quando a pessoa não sabe dar feedbacks positivos, só dá feedbacks negativos, só critica, não fazendo qualquer tipo de elogio e não reconhecendo qualquer resultado positivo. Não sabe dar parabéns pelo trabalho, sempre faz críticas e pode ser exagerado ao ponto de ser sistematicamente chato. Em qual contexto ele é importante? Ele aponta os pontos de melhoria, os itens que podem ser melhorados, oferece possibilidade de crescimento, ele cria controle, limites, ensina limite aos filhos, impõe limite às pessoas. É o lado da personalidade que sabe delegar, dizendo, olha, você vai fazer isso, ou então, olha, você não pode fazer isso não é adequado. Esse é o lado do pai crítico, ele sabe colocar limites. E sobre os aspectos do estado de ego pai protetor? Quando é que esse estado se torna positivo? O pai protetor, ele acolhe, educa, dá carinho, transmite confiança, transmite segurança, dá a mão, mostra o caminho, ajuda a caminhar. Ele protege, dá colo quando necessário.
Nossa, às vezes é muito importante a gente proteger e dar colo. E as pessoas inteligentes têm o discernimento de entender quando isso se faz realmente necessário. Quando se deve dar a mão para a pessoa, para ela se levantar após uma queda, ou quando se deve dizer a ela, bom, agora você precisa se levantar sozinha. Quando o estado de ego do pai protetor se torna negativo. Quando ele superprotege, não deixando a pessoa andar sozinha, não deixando a pessoa descobrir novas possibilidades. Isso se aplica aos filhos, às outras pessoas que estejam sob sua tutela ou gerenciamento. Quando o pai protetor faz isso, ele gera insegurança na outra pessoa para ser independente. Se durante a sua história de vida você teve alguém te superprotegendo, te levantando dessa forma como eu falei, como você vai fazer quando crescer e estiver só? Talvez você não encontre ninguém para te ajudar. Como é que você vai se virar? Você já viu como algumas pessoas são extremamente inseguras? De onde será que vem essa insegurança toda? Talvez essa insegurança venha da superproteção que ela teve. Afinal, quem a superprotegia não está mais por perto e não vai estar por perto o tempo todo. Isso gera insegurança, medo de fazer, errar e cair, não tem ninguém para ajudar a levantar. E esses mecanismos, eles são inconscientes e poderosos. E se você se percebeu nessas minhas palavras de uma maneira ou de outra, convém você fazer um exercício de reflexão profundo e começar a trabalhar as suas questões internas nesse sentido. A gente precisa assumir a nossa autorresponsabilidade pela vida da gente e precisamos tomar cuidado para não contaminar a história de vida de outras pessoas, tornando-as fracas por ficarmos sempre levantando-as do chão. O mais certo a ser feito é fazê-las entender que elas precisam assumir a própria responsabilidade pela vida e amadurecerem nesse sentido. Não se deve utilizar mais um estado de ego do que o outro, não é isso. Nós devemos ter o discernimento de quando e onde devemos utilizar um e outro, calibrando isso. Precisamos ter equilíbrio. Lembre-se sempre disso. Uma pessoa com equilíbrio entre os estados de ego consegue ter uma vida também equilibrada e é mais feliz. Por isso, é importante equilibrá-los de acordo com o contexto ou situação na qual você se encontra. Se você estiver em uma festa, deve-se ter o estado de ego criança livre. O pai crítico só toma cuidado ali no mínimo, mas ele não pode interferir na alegria e na descontração do momento, de maneira inadequada. Se estiver numa reunião, por exemplo, deve estar com o estado de ego adulto ou pai crítico, calibrando entre os dois. Você pode até navegar por todos os estados de ego, independentemente da situação, seja numa reunião, numa festa ou em outro evento qualquer, desde que haja discernimento, bom senso e equilíbrio. Tomemos o exemplo de uma festa. Todos estão se divertindo e a festa está maravilhosa, mas o som está atrapalhando o seu vizinho. Qual estado de ego deve entrar em ação nesse momento? O estado de ego do pai crítico. Nesse ponto, ele é extremamente positivo. Imagina só que grande progresso nós vamos ter em nossa vida se a gente conseguir equilibrar os nossos estados de ego adequadamente.